Vamos continuar com a leitura do conteúdo de matemática do módulo 10 e agora nós vamos entender o que são as frações decimais. As frações decimais nada mais é aquelas frações cujo denominador é uma potência de base 10. Vamos aqui aos exemplos. Nós temos aqui três figuras. A figura 1, nós temos a imagem de uma placa dividida em 100 partes iguais. E dessas 100 partes, 10 delas foram coloridas, ou seja, nós temos que 1/10 da figura 1, tá? Foi colorido. Temos também na figura 2, uma placa dividida em 100 partes iguais, onde uma dessas partes foram coloridas. Então, nós temos que 1/100 dessa placa foi colorida. Na figura 3, a representação é de um cubo dividido em 1000 cubinhos. E desses 1000 cubinhos, nós temos um colorido. Então, nós temos 1/1000 dessa figura que foi colorida, tá bom? E aí, aqui a gente tem a representação, né? De cada figura. Da figura 1, nós temos 1/10. Na figura 2, nós temos 1/100. E na figura 3, nós temos 1/1000. Então, aqui está a explicação, né, de que o que é a fração decimal. É aquilo que eu já falei. O denominador, ele é uma potência de base 10. Por exemplo, na fração 1/10, nós temos 1 sobre 10 elevado à primeira potência. Na fração 1/100, nós temos 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Assim também como na fração 1/1000, nós temos 1 sobre 10 elevado ao cubo, tá? Lembrando o seguinte, que os números 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, os números terminados em 0, né? 1 seguidos de 0, nós podemos escrever em forma de potência de base 10. A quantidade de 0 indica qual é o expoente, tá? Ou então vice-versa. A potência de base 10, ela pode ser escrita, o resultado dela será 1 seguido de tanto 0 quanto for indicado pelo expoente, tá bom? A leitura e a representação dessas frações. Também nós podemos escrever as frações decimais em números decimais, que é aquele número que existe a vírgula, tá? 1/10 pode ser representado por 0,1, que também lemos de 1/10. 1/100 podemos representar por 0,01, que nós lemos 1/100. 1/1000 nós podemos representar por 0,001, que nós lemos aí 1/1000. E nós também podemos aqui representar a fração 1 sobre 10.000 por 0,0001, e nós lemos 1/10 de milésimo. Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Quando nós formos escrever, né? Quando a gente for escrever uma fração decimal em forma de número decimal, tá? Que é o número aí separado por vírgula, nós vamos observar o seguinte: a quantidade de casas depois da vírgula indica quantos zeros nós temos no denominador, tá? Por exemplo, 1/10, nós temos aí 1 sobre 10, nós temos apenas um zero. Significa, então, que vamos ter apenas uma casa depois da vírgula, quando a gente escrever 1/10, né, na forma de número decimal. Aí, ó, nós temos apenas uma casinha, ou seja, apenas uma ordem, uma posição depois da vírgula, tá? Apenas um algarismo depois da vírgula. É isso que eu quero dizer com casas, tá bom? Nesse caso aqui, 0,01, nós temos duas casas depois da vírgula, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula, significa que na fração decimal que representa esse 1/100, vamos ter 2 zeros no denominador, que é isso aqui, ó.
tá? Um centésimo, nós temos 100, ele tem 2 zeros, né? Então, se nós temos 2 zeros aqui no denominador, que é essa parte da fração que fica embaixo, então teremos 2 casas depois da vírgula. Nesse outro caso, nós temos 1 milésimo. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter 1 milésimo, então depois da vírgula teremos 3 casas, tá? Por quê? Porque nós temos 3 zeros aqui no denominador. Nesse outro caso aqui, nós temos 4 zeros no denominador. Significa o seguinte, que nós temos 4 casas depois da vírgula. Então, a quantidade de zeros no denominador da fração decimal indica quantas casas depois da vírgula na representação dessa fração por números decimais, certo? Então, veja aí que temos aí uns exemplos, veja, ó, 1 décimo, 0,1, tá? 1 décimo na forma decimal é 0,1. Uma casa depois da vírgula, porque temos um zero no denominador. 1 centésimo, 0,01. Por quê? Porque nós temos 2 zeros no denominador. Então, na forma decimal, teremos 2 casas após a vírgula. É isso que eu disse para vocês, tá? Prestar bastante atenção quando formos escrever ou transformar uma fração decimal em número decimal. Observar o seguinte: a quantidade de zeros no denominador indica a quantidade de casas depois da vírgula. Exemplo, nós temos 2 décimos. Então, vai ser 0,2 na forma decimal. 8 décimos, 0,8. Se for 32 décimos, vai ser da seguinte forma, tá? Que a gente sempre está começando aí 0, porque nós só temos aí um número formado por apenas um algarismo no numerador da fração, por exemplo, 8 décimo. É diferente se fosse 80 ou 81 décimo, tá? Então, 8 décimo, no numerador, nós temos apenas um algarismo. E nós precisamos de um algarismo após a vírgula. Então, será a parte inteira, a parte que fica antes da vírgula, será preenchida por 0. Quando isso for uma fração decimal, cujo o numerador é representado apenas por um algarismo, por um único número, tá? Aqui nós temos o número 32 décimo. Como é que a gente vai representar 32 décimo na forma de número decimal, na forma decimal? 32 décimo é a mesma coisa que a gente escrever 30 décimo mais 2 décimo. 30 décimo nós temos 3 inteiros, porque se a gente dividir 30 por 10, nós vamos ter 3, tá? Então, vai ser 3 inteiros e 2 décimos. Olha, veja como que fica a representação. 3,2 na forma decimal, ou seja, 3 inteiros e 2 décimos. Olha aqui, geometricamente, nós podemos representar dessa forma aqui, para ficar mais visível essa compreensão. Veja só, nós vamos considerar uma barra dividida em em quadradinhos, em 10 quadradinhos iguais, todos eles coloridos, considerando isso aí como um inteiro, tá? Então, para representar 2 décimos, nós vamos colorir apenas 2 quadradinhos aí da barra, tá? Então, nós vamos ali ter uma barra dividida em 10 quadradinhos, vamos colorir 2 quadradinhos, e aí nós vamos estar representando 2 décimos. A mesma forma na fração 8 décimo, para a gente representar 8 décimo também na forma decimal, da mesma forma da fração decimal. A gente vai representar o seguinte, nós temos a barra dividida em 10 partes e vamos colorir 8, tá? Nessa parte que nós temos aí 3 inteiros e 2 décimos, então nós vamos ter 3 barras inteiras e mais 2 décimos. Viu aí a representação? Fica bem mais visível dessa forma, tá? Aí a gente tem aqui no item B também outros exemplos, onde o denominador é 100. Veja só, observem bem, se nós temos
100 no denominador, ou seja, 2 zeros no denominador, após a vírgula teremos 2 casas, tá? Mas quando isso acontece, quando o número de cima é maior do que o número de baixo, nesse caso aqui, ó, 145 centésimos, é a mesma coisa que a gente fazer, ó, 100 sobre 100, né? Ou seja, 100 mais 45 que dá 145. Então, 100 centésimos mais 45 centésimos, 100 dividido por 100 não é 1? Então, nós vamos ter 1 mais 45 centésimos, tá? E isso vai ser representado de que forma? 1 inteiro e 45 centésimos. Vamos observar aqui nas imagens, nas figuras. A fração decimal 35 centésimos, nós podemos representar por meio dessa figura. Uma placa dividida em 100 quadradinhos iguais e onde 35 desses quadradinhos estão coloridos. 35 centésimos, tá? Na figura que vai representar a fração decimal 145 centésimos, significa que vamos ter uma placa dividida em 100 quadradinhos, inteira, né? Todos os quadradinhos coloridos, mais uma outra placa onde teremos 45 quadradinhos coloridos. Então, nós vamos ter 1 inteiro e 45 centésimos, certo? Então, espero que tenha ficado mais claro agora, tá? A representação de frações decimais em forma